Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, tomando os devidos cuidados, que vocês estejam aí cuidando muito bem do corpo e da mente também, né? Um momento aí difícil em que ter uma mente equilibrada é extremamente importante. Estou num ambiente diferente, precisei vir gravar a aula aqui no Instituto. Então a dinâmica ficou um pouquinho diferente, mas está tudo bem, tudo correrá, se Deus quiser, como nas outras aulas. Como de praxe, primeiro, vocês me dão licença para ver se está salvando, se está gravando a aula aqui direitinho. Parece que sim, parece que está tudo bem. Saudade de todos vocês. Vamos fazer o nosso habitual brinde, né? Desejando saúde e prosperidade diante de todas as dificuldades para todos nós. Saúde, prosperidade e equilíbrio. Tá? A nossa reitoria, a universidade, o nosso corpo docente, aos nossos queridos alunos, a todos os outros funcionários da instituição, o nosso brinde de saúde e prosperidade. Tchim, vamos em frente com a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre ultrassom e já me adiantando um pouco, eu queria que vocês já tivessem em mente o seguinte, de que quando a gente pega, por exemplo, um alto-falante ou mesmo uma caixa de som de um aparelho de som e coloca esse alto-falante na frente de uma cortina, de um tecido, mesmo não encostando, a gente observa que essa cortina, esse pedaço de pano, ele vai se movimentando em função do deslocamento da onda sonora pelo ar. Quando a gente olha um carro que tem um som muito potente e esse carro começa a se movimentar, ele chega a vibrar em função do som que está tocando ali, também, mais uma vez, esse som ele é uma onda sonora, é uma onda que se propaga pelo ar e também pode se propagar por outros materiais. Essa onda sonora ela vai se movimentando e ela tem força de impacto, ela tem capacidade de gerar uma pressão, uma força sobre outra estrutura. Quando a gente pega uma barra de ferro e bate nessa barra de ferro e o som se propaga pela barra de ferro, dependendo do material, se você segurar na outra extremidade, você vai sentir a barra de ferro se movimentando, vibrando. O que é essa vibração? É esta onda sonora que oscila, consequentemente faz o metal vibrar em determinadas frequências, e isso tem uma certa força. E é isso que nós vamos usar com o ultrassom. O ultrassom nada mais é do que uma onda sonora que vai se propagar por diferentes materiais, vou falar sobre isso, e terá uma força pressórica, como se eu estivesse espremendo alguma coisa, agitando e espremendo alguma coisa. E isso trará inúmeros efeitos, tá? Então, resumidamente, para a gente começar a ter algo em mente e poder entender a aula, eu queria que vocês pensassem nisso. Nessa onda sonora, nessa capacidade que um alto-falante tem, de mesmo à distância de um outro material, como por exemplo um pedaço de pano, esse som, esse alto-falante consegue movimentar aquele pedaço de pano, tá? Então vamos lá. Ultrassom, por definição, forma de energia sonora, ou seja, uma onda mecânica, essa energia é essa onda mecânica, obtida a partir de vibrações de alta frequência. E a gente está falando especificamente do ultrassom, tá? Ultrassom agora com a regra nova do português, não tem o hífen e tem dois S's ali, né? Ultrassom. E promove oscilações nas partículas do meio onde se propaga. O meio, no primeiro momento, a gente vai pensar no gel, e eu vou explicar o porquê do gel. Mas lembrar que os tecidos também são o meio pelo qual a onda sonora vai se propagar, tá? Então, esses efeitos, essas oscilações nas partículas, que partículas são essas? São as partículas que compõem os tecidos do nosso
corpo. A gente tem aqui dois aparelhos de ultrassom, só para exemplificar. O aparelho que emite e gerencia a corrente elétrica. Corrente elétrica é essa que vai chegar até essa estrutura, ou essa aqui que a gente denomina como cabeçote. Aqui é a área do cabeçote, aqui não dá para ver a área do cabeçote, mas dá para estimar, que toda essa parte redonda aqui, ó, seria a área do cabeçote. Isso é importante, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E vai chegar um slide que eu vou explicar melhor o que acontece aqui dentro deste cabeçote. Frequência de ondas, ou seja, o som nada mais é do que uma onda que se propaga numa certa frequência, quando de 20 a 20 mil Hz, então 20 mil ondas em um segundo, é a faixa de frequência que nós podemos ouvir, que o ser humano é capaz de ouvir. Então nós ouvimos sons que estão dentro dessa frequência. O ultrassom terapêutico, que é esse que nós utilizamos na fisioterapia, ele trabalha na faixa de 700 mil a 3 milhões de Hz, 3 milhões de frequências, 3 milhões de ondas que ocorrem dentro de um intervalo de 1 segundo. E o ultrassom diagnóstico, que é aquele que é utilizado para construir uma imagem, como por exemplo o ultrassom do bebê, o ultrassom que é feito de qualquer outro órgão interno, o ultrassom que é o ecocardiograma feito do coração. Tudo isso, todos esses aparelhos se utilizam dessa propriedade do som. No caso do ecocardiograma, olha o que a palavra está dizendo, eco, nada mais é do que a aplicação de um som, e o ultrassom de imagem, o ultrassom de diagnóstico é a mesma coisa que o ecocardiograma, tá? O som que penetra no tecido, bate no tecido e volta, por isso da palavra eco, e a partir do intervalo de tempo. Então eu tenho aqui o ultrassom saindo a partir desse ponto, entrando no tecido, bate aqui num órgão que está aqui, outra parte do ultrassom continua, bate num outro órgão que está nesta posição, então o som volta, esse aqui vai voltar primeiro, porque ele já bateu, está voltando, esse aqui vai voltar depois, que é o eco. E de acordo com o tempo, o intervalo de tempo entre o retorno deste som ou o retorno deste eco, o computador vai construir a imagem. Tá? Dessa forma que um ultrassom de imagem constrói uma imagem, batendo com o som as diferentes estruturas, cada estrutura está num lugar, o som vai voltando em intervalos de tempos diferentes e isso permite o computador, que é um computadorzinho específico, um programa específico, permite a esse programa construir a imagem. E o morcego e o golfinho trabalham da mesma forma, por ecolocalização. Então o golfinho, que tem uma visão péssima, principalmente, por exemplo, o boto cor-de-rosa, que vive nas águas dos rios na região norte, são águas muitas vezes escuras. Como é que o golfinho consegue se localizar ali? Por meio da ecolocalização. Ele emite um som, e o morcego é a mesma coisa, emite o som bate nas estruturas, volta com intervalos de tempo diferentes, e aí o animal, que aprimorou isso, consegue concluir que um objeto está mais próximo do outro e ele vai desviar então desses objetos. Tá? Como que é gerado esse ultrassom? Então, Langille, em 1917, ele submeteu um cristal de quartzo, uma pedra, um cristal, a uma corrente elétrica. Foi lá e aplicou uma corrente elétrica sobre esse cristal. E o que ele percebeu? Que esse cristal, quando submetido a essa corrente elétrica, ele vai oscilar de tamanho, ele vai se dilatar e contrair, dilatar e contrair, dilatar e contrair. E cada vez que ele faz isso, ele emite um som, ele emite uma onda sonora. E de acordo com a frequência com que ele dilata e contrai, ele vai emitir correspondentemente uma frequência de som, um tipo de som. Então ele observou que o cristal, quando submetido a uma corrente elétrica, sofre um fenômeno de compressão e descompressão, que é a inversão do sentido da corrente. Então, conforme muda a corrente da direita para a esquerda para a direita, como uma corrente alternada que nós vimos nos outros aparelhos, isso faz o cristal contrair e dilatar, e a frequência com que ele contrai e dilata vai gerar um som específico. E hoje é claro que a gente usa cristais sintéticos a partir de cerâmica dentro do cabeçote do ultrassom.
Então o que a gente viu do cabeçote aqui é porque aqui dentro desse cabeçote existe um cristal que vai ser submetido a uma corrente elétrica específica e esse cristal vai se contrair, comprimir e gerar uma onda sonora. Só que essa onda sonora, como eu mostrei neste slide aqui, ó, ela está numa faixa que não é audível para o ser humano, então a gente não consegue escutar nada, mas acredite em mim, está saindo um som daquele cabeçote. E também já aviso a preocupação que nós temos que ter com o cabeçote, para não deixar cair, não deixar bater, porque se o cabeçote cai e quebra aquele cristal, o aparelho deixa de funcionar, tá? Como que eu verifico se ele está funcionando ou não? Basta pegar ali o cabeçote, ligar no aparelho, colocar um pouco de água acima do cabeçote, que essa água vai começar a se agitar, ela vai vibrar, vai agitar a água e vai começar a sair uma fumacinha que parece um vapor. E aí, isso indica que o ultrassom está funcionando, tá bom? Quais são os efeitos do ultrassom? São divididos em duas categorias: efeitos térmicos e não térmicos, e eu vou mostrar como que se consegue cada um deles, né? De que forma que eu tenho que aplicar o ultrassom para ter um efeito térmico e não térmico. E algumas características físicas dessa onda sonora, que é fenômenos pelos quais essas ondas passam. A onda passa pelo fenômeno de atenuação, de absorção, reflexão, refração e transmissão, e eu vou mostrar isso melhor para vocês aqui. Muito bem, então vamos imaginar que isso daqui são diferentes tecidos: tecido adiposo, tecido muscular e o tecido ósseo. E o cabeçote está aqui em cima, como se fosse então minha mão, onde eu tenho um tecido adiposo, que é o subcutâneo. Eu desconsiderei a pele nesse exemplo, tá? E o ultrassom está aqui em cima e eu vou aplicar o ultrassom. A onda sonora, ela vai entrar, vai entrando aqui, ó, e ela vai passando pelos tecidos. Esse processo da onda sonora passar pelos tecidos é denominado como transmissão, que é novamente como se eu pegasse uma barra de ferro bem grande, 50 metros de barra de ferro, e você colocasse o ouvido na ponta da barra, colocasse o ouvido, e a 50 metros de distância eu desse um peteleco ali, uma batida, não muito forte, uma batida pequenininha, com uma faca ou com essa anteninha, eu vou lá e dou uma batidinha no cano de ferro e você vai escutar o som se propagando pela barra de ferro, porque o som vai ser transmitido por esta barra de ferro, pelo metal ferro, e vai chegar até essa extremidade e você vai identificar que alguém bateu na outra extremidade. Tudo bem? Então isso é a transmissão. Além da transmissão, olha o que acontece, ó. A gente tem parte da onda sonora que entrou, bateu aqui e subiu. Isso é denominado como reflexão, reflexo, como se fosse um espelho. A imagem, a luz bate no espelho e volta, é o seu reflexo. Imaginem a superfície, isso é um exemplo bem legal, a superfície de uma piscina, tá? Você consegue ver o reflexo do sol na superfície da piscina, porque uma parte da luz do sol entra e ilumina dentro da piscina, é a transmissão, tá? E uma parte bate na superfície da piscina e volta, então você vê aquele brilho, você vê aquela luz. Conforme a água vai se agitando, tem momentos que você olha e tem um reflexo que bate no seu rosto. É esse processo, o processo de reflexão da luz. Toda vez que a onda sonora encontra uma mudança de densidade entre dois ambientes, que a gente vai chamar de meio, entre dois meios, então usando a piscina como exemplo de novo, ar e água. Toda vez que existe uma mudança de meio, ocorre o processo de reflexão. Então a luz está vindo pelo ar, tem uma diferença de densidade entre o ar e a água, a luz bate ali, uma parte penetra e uma parte dessa luz reflete. E a gente consegue observar direitinho esse reflexo na superfície da piscina, tá? Terceiro item, refração.
A refração não é o reflexo, é a mudança da direção dessa luz. Então a luz está vindo, ela entra na água e muda a direção. Então uma parte dela entra e segue o caminho, transmissão. Outra parte bate e sobe, reflexão. E outra parte entra aqui, tá? Mas ela aparece aqui, ó, fora. Não é assim contínuo. Não sei se vocês já perceberam isso. Se vocês pegarem um cabo de vassoura e colocarem dentro d'água, principalmente com uma piscina, uma coisa grande, você vê o cabo entrando num ponto, que é esse ponto aqui, mas dentro d'água ele está ao lado. Por que isso está ocorrendo? Porque a luz que está entrando dentro da água, ela está refratando, ela está se desviando. E aí constrói uma imagem para o lado. Então você vê a antena entrando aqui, nesse ponto, mas a imagem está lateralizada. Esse é o processo de refração que ocorre com a luz e que ocorre aqui com a onda sonora também. Tá? O outro item é a atenuação, que é a onda sonora ir diminuindo, ela vai diminuindo, ela vai se atenuando. Isso é importante, porque o fato dela estar atenuando é sinal que ela está gastando a energia dela para promover a agitação das moléculas, que é o que a gente quer. Consequentemente, um tecido que vai atenuando a onda sonora é o tecido que vai esquentar, enquanto que um tecido que tem maior capacidade de transmissão, ele não esquenta muito. Então já vou adiantar, a osteossíntese, ou seja, placas e parafusos metálicos, não são contraindicação para o uso do ultrassom, podendo até reduzir um pouco a temperatura, a efetividade do ultrassom, se o ultrassom for aplicado nessas estruturas. Por quê? Porque essas estruturas, elas transmitem muito bem a onda sonora. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a onda sonora seja absorvida ali, porque ao ser absorvida, o processo de absorção é o processo de produção de calor. Tá bom? Tudo bem. E aí, o que eu desenhei aqui para vocês perceberem, ó, que quando a onda sonora está vindo aqui e ela bate no tecido adiposo, então ocorre uma mudança de meio, tem a reflexão. E a parte da onda que entrou e está sendo transmitida, uma parte dela também encontrou uma mudança de tecido, ó. Uma mudança entre o tecido muscular e o tecido ósseo, uma mudança de densidade, uma mudança de densidade de meio, o meio muscular e o meio ósseo. Ao encontrar essa mudança de meio, uma parte também refletiu, tá ok? Então toda vez que a onda sonora encontra uma mudança de meio, vai ter um pouco de reflexão. O ar não é um bom transmissor da onda sonora. É claro que nem aqui eu estou falando, está sendo gravado pelo aparelho, o aparelho está captando a minha onda sonora, ela está se propagando pelo ar, é verdade, mas não é o melhor meio. A água é um meio muito melhor para transmitir a onda sonora. Então o que a gente usa para simular a água? Porque se eu coloco o cabeçote sobre uma estrutura e entre o cabeçote e a estrutura fica uma camadinha de ar, perde um pouco do efeito desse ultrassom. O ideal é que entre o cabeçote e a superfície a ser tratada não tivesse ar, tivesse, por exemplo, água. Mas se a gente colocar água, a água escorre. Então que saída que nós temos? É o gel. O gel, a função do gel, que é um gel neutro, não tem nenhum medicamento, vou falar disso mais para frente. Esse gel neutro, ele imita a água, permitindo que a onda sonora se propague melhor do cabeçote para a estrutura a ser tratada, para a pele, por exemplo, do indivíduo. Tá bom? Bom, outro conceito que tem que ficar claro para a gente, para nós entendermos melhor o funcionamento do ultrassom, é o seguinte: é o que a gente chama de demeio, ou distância onde se perde metade da corrente, ou o meio onde se perde metade da intensidade da corrente, ou do ultrassom, na verdade, né? Do ultrassom que você está aplicando ali.
Então aqui o que eu quero que vocês entendam é que essa distância entre um ultrassom, por exemplo, de 1 watt por centímetro quadrado, a distância aqui entre esse ultrassom e o que eu coloquei aqui como tecido-alvo, isso aqui não é gel, não é ar, é como se fossem os tecidos. Imaginem aqui pele, gordura, músculo e faz de conta que o que eu quero tratar é uma bursa que está localizada abaixo da musculatura, como por exemplo a bursa subdeltoidiana, ou uma bursa trocantérica que está abaixo do tensor da face lata. Então o ultrassom precisa atravessar tudo isso aqui. E o que é o demeio? É a distância onde vai ter a perda da metade da dose do ultrassom. Então eu preciso calcular, eu vou mostrar, eu preciso calcular quanto de distância que tem aqui e quanto de dosagem no ultrassom que eu tenho que pôr para chegar no tecido-alvo uma dosagem que gera tratamento, tá? Uma dosagem terapêutica. Vamos imaginar que nesse espaço aqui, ó, ocorra a perda de 50%. Então, se eu coloquei 1 watt, chega 0,5, chega a metade aqui. Só, já adiantando também, vou falar daqui a pouquinho de novo, só que para calcular isso eu tenho que fazer o sentido contrário, porque eu começo pensando assim, ó, eu quero que chegue 0,5 no tecido-alvo. E aí eu vou lá, dou uma examinada, eu falo, ó, eu acho que tem 1 centímetro aqui de massa muscular por cima dessa bursa. Quanto que perde com 1 centímetro de músculo? Se com 1 centímetro eu perco metade, então basta eu colocar o dobro aqui. 0,5 basta eu colocar o dobro, porque esse dobro, quando perder a metade, vai dar a dosagem que eu quero aqui. Tá? Nós vamos ver isso mais pra frente. Mas primeiro isso aqui. Então tá aqui a tabelinha do demeio, a profundidade de demeio, a profundidade de tecido em que eu perco metade da dose. Então olha só, osso com 2,1 milímetros de osso, eu já perco metade da dose. Então se eu tenho um osso dessa largura e a estrutura que eu quero tratar está aqui embaixo, dificilmente esse ultrassom vai ser efetivo. Porque olha só, se com 2,1 milímetros eu já perdi metade, vamos arredondar para 2, a cada 2 milímetros eu estou perdendo metade. Então eu perdi metade, outra metade, outra metade, outra metade. Quando chegar aqui embaixo já não tem mais dose de ultrassom. O ultrassom não vai alcançar o tecido-alvo aqui embaixo e gerar efeito de tratamento, tá bom? A pele, 11 milímetros, que dá 1 centímetro. Cartilagem 6 milímetros, tendão 6,2, isso aqui vai dar meio centímetro, mas o músculo, ó, 9, vamos arredondar para 10 milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro. Então o que acontece? Com 1 centímetro de espessura de músculo, eu já perdi a dosagem, perdi metade da dosagem. Precisava de uma lousa aqui, mas não tem, mas tudo bem, perdi metade da dosagem. Passou 1 centímetro, eu coloquei, por exemplo, 1 watt, que é o exemplo da imagem anterior. Aqui. Eu quero que chegue 0,5. Como faz de conta que aqui tem 1 centímetro de músculo, e a gente viu na tabela do demeio que com 1 centímetro de músculo eu perco a metade, basta eu colocar no dobro, o dobro de 0,5 é 1, colocando 1, perde a metade e chegou o que eu queria. Mas se nós tivéssemos aqui 2 centímetros de músculo, então eu tenho aqui 2 centímetros de músculo, vamos fazer assim, ó, 1 centímetro, o segundo centímetro, e eu quero que aqui chegue 0,5, porque tem um tendão aqui embaixo que eu quero tratar. Se eu quero que chegue 0,5, vamos voltar, e aí em vez de eu descer, eu vou voltando e dobrando, ó, 0,5, eu subo 1 centímetro, que perde metade, vamos dobrar, 0,5 passou para 1. 1 watt por centímetro quadrado. Mas tem mais 1 centímetro de músculo, vou dobrar de novo. De 1 vai para 2 watts por centímetro quadrado. Agora vamos descer para ver se dá certo. Antes de eu descer, eu quero que chegue 0,5 aqui embaixo no tendão. Então eu calculei 2. 2 passou por 1 centímetro de músculo, perde metade. O 2 virou 1. 1 watt passou por mais 1 centímetro de músculo, perdeu a metade, virou 0,5, que é o que eu queria.
é o que eu quero que chegue aqui, porque segundo a literatura, com 0,05 watts eu tenho efeito terapêutico, tá bom? Então sempre que eu for aplicar o ultrassom, eu preciso levar isso em consideração. Vamos pensar num outro exemplo, ó. Tecido adiposo, eu preciso de 50 milímetros, dá 5 centímetros. Com 5 centímetros de tecido adiposo, eu perco uma metade da dose. Então, se eu quero tratar uma estrutura que tem que eu quero que chegue aqui nessa estrutura 0,5 watts, e eu tenho 5 centímetros de tecido adiposo, tudo bem, basta eu colocar 1 watt por centímetro quadrado, porque esse 1 watt vai perder metade a cada 5 centímetros de tecido adiposo. Vai correr os 5 centímetros, perdeu a metade, chegou 0,5 aqui embaixo. E se eu tivesse 10 centímetros de tecido adiposo, eu teria que, vamos voltar dobrando, que a gente fez com o músculo, eu quero que chegue 0,5, eu volto 5 centímetros de músculo, eu dobro 0,5, o dobro é 1, deu 1. Agora eu tenho mais 5 centímetros de tecido adiposo, eu vou dobrar de novo, 0,1, dobrei e virou 2. 2 watts, põe 2 watts no aparelho, o aparelho joga 2 watts por centímetro quadrado, percorreu 5 centímetros de tecido adiposo, perdeu a metade, o 2 virou 1. O 1 percorreu mais 5 centímetros de tecido adiposo, perdeu a metade e virou 0,5, tá bom? Que é o que eu queria que chegasse. Olha o ar, como o ar é ruim, ó. O ar não transmite, a onda acaba rapidinho, perde metade. A cada 2,5 milímetros já perde metade, depois mais 2,5 milímetros perde metade de novo, e assim vai. Agora a água transmite muito bem. Eu preciso aqui de uns cada 50 por 2 zeros vai dar 1,15 m. A cada 1,15 m que eu perco a metade. Então a onda sonora vai muito bem pela água. Ela vai, não perdeu quase nada. Vai precisar de 1 metro para perder metade da dosagem. E é essa a função do gel. O gel tem essa função de permitir que a onda sonora se propague do cabeçote até o tecido sem perder o seu efeito, sem perder a sua dosagem. Tá bom? E no ultrassom de 3 MHz as instâncias são diferentes, que é o ultrassom que vocês vão ver que ele tem um efeito mais superficial, ele é melhor, né, que ele tem um efeito mais superficial, ele é mais efetivo para tratamento superficial, porque, por exemplo, no caso do músculo, vamos olhar o músculo, ó, eu precisava de quase 10 milímetros para perder a metade. No ultrassom de 3 MHz, com 3 milímetros de músculo eu já perdi a metade. Então eu vou perdendo muito rápido, então ele não consegue tratar estruturas profundas, ele é muito bom para tratar estruturas mais superficiais, tá bom? Por isso que ele é mais utilizado em estética, e nós temos hoje também um ultrassom que é de 5 MHz, que ele é mais ainda direcionado para tratar estruturas superficiais, então ele é usado mais na área da dermato, tá bom? O que são os efeitos não térmicos? O que acontece é o seguinte, eu falei para vocês no começo da aula que o alto-falante vai fazer com que a cortina, com que o pedaço de tecido se movimente, que o carro que está ligado com um som muito alto, ele vibra junto com o som. Então essa onda sonora ela tem um efeito vibratório, não obrigatoriamente térmico ainda, tá? Efeito vibratório. E esse efeito vibratório vai causar uma série de efeitos nos tecidos. A gente chama isso de agitação acústica. Então, o primeiro efeito dessa agitação acústica é o aumento da permeabilidade das membranas que compõem as células, das membranas celulares. Então, imagine o seguinte: eu pego um coador grande, desses de cozinha, faço um suco de frutas com cenoura, laranja, e aí eu vou passar pelo coador e o material está escoando pelo coador. Se eu agitar o coador, coa mais rápido. Essa agitação, esse exemplo da agitação é o mesmo daqui. Eu vou agitar essa membrana e essas células, e isso vai facilitar a troca iônica, vai facilitar a troca de líquido, a troca de substâncias,
por agitação, igualzinho com a dor quando a gente está coando um suco de frutas, por exemplo, tá? Então, esse aumento da permeabilidade das membranas vai facilitar a troca iônica, que vai facilitar as reações químicas, vai alterar a atividade elétrica da célula e vai favorecer uma série de mecanismos ali. Vejam que eu não falei nada de aumento de temperatura, tá bom? O outro item é a pressão ultrassônica, que é essa força que eu falei do alto-falante próximo de um tecido. Essa onda sonora, essa força sonora vai causar algum efeito ali. Por exemplo, forçar o movimento do líquido, o movimento de eletrólitos, de moléculas. Então a onda sonora acaba empurrando essas substâncias para alguma direção. É uma força pressórica. Essa força pressórica é tão verdadeira que ela acaba causando efeito piezoelétrico. O que é o efeito piezoelétrico? O efeito piezoelétrico é o seguinte, gente: toda vez que você submete uma superfície a uma pressão, isso gera uma mudança de potencial elétrico. Então, quando a gente faz exercícios com carga, com peso, essa descarga de peso, então, como se eu estivesse apoiando, um exemplo, tá, de exercício, como se eu estivesse apoiando o meu peso sobre o meu braço, essa compressão da estrutura óssea gera um efeito piezoelétrico. O que é o efeito piezoelétrico? A mudança do potencial elétrico decorrente de uma força pressórica. Essa mudança do potencial elétrico vai fazer com que aumente a atividade osteoblástica. E os osteoblastos têm a função de aumentar a síntese óssea. Então, quanto mais descarga de peso eu faço sobre o meu segmento corpóreo, eu vou estar favorecendo a formação de tecido ósseo pelo efeito piezoelétrico. Efeito piezoelétrico que vai aumentar a atividade osteoblástica, tá bom? Por isso que, por exemplo, a musculação é bastante recomendada para o idoso para favorecer a formação de tecido ósseo. E aí eu vou mostrar uma imagem mais lá para frente, mas eu já vou destacar então um efeito importante, que é o seguinte: durante o processo de consolidação de fratura, a gente pode fazer o ultrassom naquele local, porque essa força pressórica vai gerar efeito piezoelétrico, que vai aumentar a atividade osteoblástica e, consequentemente, você vai favorecer ou acelerar a consolidação óssea. Então, tem muitos trabalhos e até intervenções terapêuticas que é feito o seguinte numa situação de fratura: o indivíduo colocou um gesso, uma imobilização engessada. Vamos dizer que eu coloquei uma imobilização engessada por causa de uma fratura de rádio e una aqui na transição do terço médio para o terço distal, bem aqui, ó. Tive uma fratura aqui nesse ponto. O que é feito? Faz-se um corte no gesso para encaixar o cabeçote do ultrassom aqui. Então eu não tiro o gesso do indivíduo, mas eu já começo a fazer o ultrassom no foco da fratura, mesmo o indivíduo estando engessado, tá? Por meio do corte. Eu acho que eu tenho uma foto e eu vou mostrar mais para frente para vocês, ok? Muito bem, aqui é uma tabelinha do alcance do ultrassom de 1 MHz e o de 3 MHz. Não confundam, gente. Quando eu estava falando daquelas mudanças de dosagem pelo D-meio, pela distância, eu falei sempre em 1 watt por centímetro quadrado, que é a dosagem que você vai calcular, 1 watt, 2 watts, assim por diante, eu vou mostrar. Mas o aparelho de ultrassom tem duas opções de onda sonora, de ultrassom: o ultrassom de 1 MHz e o ultrassom de 3 MHz, tá? Esse 1 aqui não é o número 1 que eu estava falando anteriormente. Então, quando você faz a opção do ultrassom de 1 MHz, você tem esses alcances aqui, ó. Então, tecido muscular, 30 milímetros, que são 3 centímetros. Então, a gente precisa já começar a entender que o ultrassom ele não tem alcances muito profundos. Você pegar aqui, ó, são 3 centímetros de profundidade de músculo. Então, dependendo do tamanho do quadríceps de um indivíduo, você não vai conseguir fazer o ultrassom
ao ponto de se atingir a fratura óssea se o indivíduo tem uma fratura de fêmur, por exemplo. Mas se você vai tratar a lesão muscular, aí tudo bem, tá? Então também já adiantando, professor, se a estrutura então é muito profunda e eu não consigo usar o ultrassom porque ele não tem todo esse alcance, o que eu devo usar? Ué, se você viu os efeitos térmicos, que eu vou falar daqui a pouquinho, você pode usar o ondas curtas, lembra? O ondas curtas é calor profundo, o ondas curtas tem um alcance muito maior, gera um calor interno, também por agitação das moléculas, lembra da onda eletromagnética mudando, se alternando milhões de vezes por segundo, fazendo com que a molécula se movimente e essa agitação molecular acaba causando calor? Mesma coisa aqui, só que aqui o alcance não é tão profundo. Então a gente tem que fazer essa opção. Se a estrutura é muito profunda, ondas curtas. Se ela é mais superficial, e aí eu não estou falando exatamente do ultrassom de 3 MHz, estou falando mesmo esse ultrassom aqui. Se a estrutura é mais superficial, eu posso usar o ultrassom. Então, se eu tenho uma lesão de tendões, eu tenho uma lesão de um músculo mais superficial, a camada adiposa não é tão espessa naquele indivíduo, eu posso usar o ultrassom. Agora, camada adiposa muito espessa, uma estrutura a ser tratada que é muito profunda, eu tenho que fazer a opção por ondas curtas, tá? Efeitos biológicos. Então, quais são os efeitos lá do ultrassom e do calor? Tá? Então, essa agitação molecular, que é um efeito mecânico e terá efeitos mecânicos, também acaba promovendo calor. Deixa eu chamar a atenção com relação ao detalhe. Existe uma opção do ultrassom, que é o ultrassom contínuo ou ultrassom pulsátil. O pulsátil dá pulsos de som. Consequentemente, a molécula agita um pouco e para, agita um pouco e para. Por causa dessas interrupções, eu não consigo alcançar o efeito térmico, eu vou ter só o efeito mecânico. Então, no processo inflamatório agudo, de preferência numa fase de transição do agudo para o crônico, eu posso usar o ultrassom nesse modo pulsátil, porque eu não causarei ali aumento de temperatura, que é algo contraindicado num processo inflamatório agudo, mas eu consigo promover o efeito mecânico para ajudar, por exemplo, na redução do edema, nas trocas iônicas, aumentando a permeabilidade da membrana. Então eu vou fazer a opção do modo pulsátil, que ele emite uma onda, para, emite uma onda e para, emite uma onda, para, eu tenho só as pequenas agitações, não fica agitando tempo suficiente para ter aumento de temperatura. Agora, se eu coloco o ultrassom no modo contínuo, aí eu vou ter uma agitação contínua e isso vai resultar em aumento de temperatura, e esses são os efeitos do aumento de temperatura. Então a gente já viu aumento da permeabilidade da membrana, facilitando o transporte de inúmeros íons, inclusive o íon cálcio. O cálcio é um segundo mensageiro, o cálcio vai desencadear uma série de reações importantes no local. Degranulação de mastócitos, liberação de histamina. A histamina ela é alergena, então ela pode causar vermelhidão, ela pode causar coceira, mas dificilmente chega-se a esse ponto por meio do ultrassom. Favorece, olha que importante, a síntese de colágeno, então eu posso usar para processo de cicatrização. Aumenta a elasticidade do colágeno e dos tecidos de uma forma geral, então eu posso usar previamente a uma cinesioterapia, eu quero mobilizar um tecido, eu quero alongar uma musculatura, eu posso fazer ultrassom antes, eu quero aumentar a sensibilidade de um tendão que foi submetido a uma cirurgia de sutura, o indivíduo teve uma ruptura de tendão, costurou o tendão, aquilo está levando a alguma retração, um acúmulo de tecido fibroso, pode levar a alguma aderência, eu quero já começar a fazer alguns trabalhos de alongamento suave, eu vou fazer um ultrassom antes para melhorar a extensibilidade desse tecido e consequentemente fazer esse alongamento. Aumento da síntese de proteínas que estão envolvidas no processo de cicatrização, aumento da atividade enzimática da célula, então a célula vai funcionar melhor, e redução da atividade elétrica dos tecidos, o que não tem uma aplicação importante dentro desse contexto de lesão.
Na verdade, por exemplo, se eu tenho um músculo que está gerando muitos potenciais de ação, levando a uma contratura, uma cãibra, um espasmo muscular, ao reduzir a atividade elétrica desse músculo, eu vou diminuir a frequência ou a intensidade dessas contraturas ou desse espasmo muscular. Então, esses são os efeitos biológicos. E agora, os efeitos terapêuticos. Então, eu faço um ultrassom visando aqueles efeitos biológicos que resultarão em regeneração tecidual, a força mecânica empurrando partículas para aquele local, síntese de proteínas, que a gente já viu, aumento da extensibilidade dos tecidos, principalmente o colágeno, então eu posso usar para liberar uma aderência cicatricial ou para facilitar o alongamento, estimulação do calo ósseo ou estimulação da síntese óssea por dois mecanismos. Um a gente já viu, que é o efeito piezoelétrico, que é um efeito mecânico de uma força que está comprimindo a estrutura óssea. E o aumento da circulação, porque se eu estou produzindo calor, eu vou promover vasodilatação ali, eu vou aumentar o aporte sanguíneo. Além de eu aumentar o aporte sanguíneo, eu estou facilitando, a entrada dos elementos do sangue lá na célula, no osteoblasto, para que esse osteoblasto possa sintetizar tecido ósseo. Então, nutrientes e metabólitos, eu facilito a entrega de nutrientes e a remoção de metabólitos, diminuição dos espasmos musculares e normalização do pH, exatamente por eu ofertar mais nutrientes, por eu retirar os metabólitos, uma vez que eu aumentei a circulação. Tá? Contraindicações: olhos, devido ao processo de cavitação. Vamos olhar essa imagem aqui. Deixa eu ir aqui para frente de novo. Está aqui. Imaginem o que poderia acontecer caso eu ficasse com o ultrassom parado aqui em cima, com ele ligado. As ondas estão entrando, uma parte delas está refletindo, outra parte está refratando. Essa que refratou, ela também pode bater nessa mudança de meio, nessa mudança de tecido muscular para tecido ósseo e refletir também. Então, se eu fico com o cabeçote parado nesse ponto, eu começo a ter um impacto de ondas que estão entrando e ondas que estão refletindo, e eu vou saturando esse local. O que pode trazer uma série de problemas. E se eu tenho uma estrutura que é circular, ou eu tenho uma cavidade, a onda sonora entra, bate aqui, reflete, bate aqui, bate aqui, bate aqui, vai batendo, além das outras ondas sonoras que estão entrando e impactando uma com a outra. Então não se pode fazer o ultrassom em estruturas cavitárias, como o útero, o globo ocular, a bexiga, o que mais a gente pode? O coração. A nossa sorte é que o ultrassom não vai alcançar muito bem essas estruturas, mas, por exemplo, uma bexiga, um indivíduo que é bem mais magrinho, que tem pouca massa muscular, o ultrassom conseguiria atravessar a derme, epiderme subcutâneo, e chegar ali na bexiga, tá? Então a gente precisa ter cuidado, mas principalmente com os olhos, com as gônadas, testículo, ovário. Então não se faz o ultrassom em estrutura ocular. No coração, a gente viu que o ultrassom pode mudar um pouco o potencial elétrico do tecido, e se a gente mudar o potencial elétrico do coração, isso pode causar uma arritmia. Como eu falei das cavidades, útero, gestante. Placas epifisárias, não confundam placa epifisária com placa metálica, com osteossíntese. A placa epifisária é aquela extremidade do osso onde ocorre o crescimento ósseo, que ainda se encontra aberta nas crianças e nos adolescentes. Então, essa estrutura, com o uso do ultrassom, ela pode sofrer alguma lesão e comprometer o crescimento ósseo, o crescimento longitudinal desse osso, tá? Não confundam com a atividade osteoblástica decorrente da descarga do peso ou até mesmo da força pressórica do ultrassom sobre um ponto de fratura. Eu estou falando de fazer o ultrassom na extremidade do osso e de um indivíduo que é criança ou adolescente, tá? Porque a epífise óssea ainda está aberta e isso pode comprometer o crescimento. Mas se é um adulto, não teria nenhum problema. Claro, não fazer tecido cerebral, as gônadas, testículo e ovário, endoprótese. Eu falei no começo da aula que pode fazer o ultrassom
em osteossíntese metálica, placa e parafuso, porque a estrutura metálica ela vai propagar muito bem essa onda sonora e não vai gerar aquecimento. Mas se a estrutura for de plástico, e nós temos muitas próteses que são plásticas, por exemplo, uma prótese total de quadril, o acetábulo pode ser plástico, poliuretano, com uma cabeça metálica. Isso diminui o atrito entre as estruturas e a vida útil da prótese é muito maior. Então, nesse indivíduo, eu não faço o ultrassom. Tem prótese total de joelho que, por exemplo, os côndilos femorais são de metal, o platô é de plástico ou vice-versa, patelas que são de plástico. Então, essas estruturas de plástico elas não podem fazer. Por quê? Porque o plástico, diferentemente do metal, ele tende a absorver a onda sonora. E lá no começo da aula eu falei que toda vez que absorve a onda, vai causar um efeito desejado, que é um aumento de temperatura. Tá? Pensa numa estrutura que não absorve o som, uma estrutura de borracha. Você bate na estrutura, não gera um som grande, o som não se propaga muito. A borracha absorveu. Agora pega uma mangueira de jardim, e coloque na mangueira, batam com um martelo várias vezes na mangueira de jardim, depois coloquem a mão, ela vai estar quente, porque ela absorve aquela energia. O absorver é permitir que aquela energia fique agitando as moléculas que compõem aquela estrutura, consequentemente vai gerar calor ali, tá? Então, não é a prótese, depende da prótese, nós teremos uma contraindicação, se ela tiver componentes de plástico. Tumores, porque se eu promover calor ali, eu vou aumentar o metabolismo do tumor. Pós-trauma, porque no início do trauma, ou seja, na fase aguda, principalmente em fratura, uma das primeiras etapas do processo de consolidação da fratura é a neogênese vascular, a formação de novos vasos naquele local. Como o ultrassom é uma onda mecânica que gera uma pressão, que gera uma força naquele local, essa onda sonora pode destruir aqueles vasos e o corpo tem que começar tudo de novo, formar novos vasos e assim por diante. Então, antes do surgimento ali do calo ósseo, do início da formação do calo ósseo, nós não podemos fazer o ultrassom, tá? Tromboflebite ou varizes, pela possibilidade de formar êmbolos formar trombos dentro dos vasos sanguíneos. Processos infecciosos, aí está dentro do conceito de processo inflamatório, fase aguda, a gente não pode gerar calor. E alguns trabalhos que indivíduos diabéticos, o ultrassom, como ele aumenta o metabolismo, isso levaria ao consumo de glicose, poderia levar o indivíduo a uma hipoglicemia, mas isso é muito teórico, um consumo aumentado de energia por uma parte do músculo não vai fazer com que o indivíduo tenha uma queda importante da glicemia, evoluindo para uma hipoglicemia, tá? Então isso aqui eu coloquei, mas pode desconsiderar. Então, de novo, essa sobreposição, manter o ultrassom o tempo todo no mesmo local parado, pode gerar o que a gente chama de hotspots, os pontos quentes, devido a esse impacto entre ondas sonoras que estão entrando e outras ondas que já estão refletindo no sentido contrário e acabam saturando esse local. Técnica de aplicação: manipulação do cabeçote. O método é sempre dinâmico, é sempre em movimento, mas esse movimento tem que ter um pouquinho de sobreposição. Eu não posso fazer o ultrassom aqui e correr pelo meu antebraço, depois volta para cá, porque se eu não tenho um pouco de sobreposição de onda sonora, eu acabo não tendo efeito, eu acabo não agitando as moléculas tempo suficiente para gerar o calor que eu desejo. Então a gente vai fazendo movimentos circulares, sobrepondo um pouco, então eu peguei um pouco desse ponto, passo o cabeçote, já pego de novo e assim por diante, que não pode ficar parado. Então são movimentos curtos, com 5 centímetros, sempre circulares, lentos e superpostos. Então eu vou fazendo aqui, lentamente eu vou movimentando o meu ultrassom. Com muito gel, o gel facilitar a passagem da onda sonora do cabeçote para a minha pele. Ok? Só um exemplo.
Aí vem a dosimetria, calcular a dose. E a gente tem que calcular dois parâmetros: a intensidade, que envolve aquele conceito do D meio que eu falei para vocês, e a duração. Vou pular aqui para a duração. Depois a gente volta para a intensidade, que envolve o conceito do D meio. Duração: para cada área do cabeçote, 1 centímetro. Então, se o local da lesão tem 1 centímetro, não, 1 minuto. Se o local da lesão tem a área do cabeçote, depende do tamanho do cabeçote que você tem, eu faço por apenas 1 minuto. 1 minuto fazendo ali o meu ultrassom, movimentos circulares naquele local que eu tive a lesão, mas não ficando com o cabeçote parado, fazendo ali os movimentos circulares. Aí, para cada... a gente começa calculando assim, ó. Na verdade é assim, uma área do cabeçote, 3 minutos, tá? Eu comecei errado aqui, 3 minutos. Para cada mais uma área de cabeçote, aí eu acrescento 1 minuto. Então vamos dizer que eu tenho uma lesão aqui no meu antebraço, e a lesão é desse tamanho, tá? E o meu cabeçote, vamos pensar aqui no copo, deixa eu pegar o copo. Que essa aqui é a área do cabeçote, e a lesão é desse tamanho. Então olha só, a área da lesão tem o equivalente a 2 áreas de cabeçote. Se tivesse só isso aqui de lesão, seria uma área de cabeçote, 3 minutos. Mas eu tenho 2 áreas de cabeçote, deixa eu melhorar aqui, 2 áreas. Então são 3 minutos, mas aí eu acrescento mais 1 minuto para cada uma área de cabeçote. Então quantos minutos no total eu farei aqui? 4 minutos. Não são 3 minutos nesse ponto e 1 minuto nesse ponto. Eu uso os 4 minutos para fazer em toda a área. E se a área fosse do tamanho do meu palmo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, um cabeçote já conta 3, mais 1 minuto, mais outro minuto, mais outro minuto. Então, vou 3, 4, 5, 6. 6 minutos de ultrassom, tá? Fazendo nessa área toda aqui. Poderia até dividir, fazer 3 minutos aqui, mais 3 minutos aqui, tá? Então o cálculo é esse. Para a primeira área do cabeçote, calculo 3 minutos. Para cada mais uma área de cabeçote, eu acrescento 1 minuto. Mas eu não fico 3 minutos num único ponto. Então, numa área, se eu tenho um cabeçote de 4 centímetros quadrados, faz de conta que esse círculo aqui tem aproximadamente 4 centímetros quadrados, e eu vou fazer uma área de 60 centímetros quadrados, ou seja, toda a superfície toda uma superfície aqui do quadríceps, eu teria que ficar 15 minutos fazendo ultrassom. O problema é que a gente vai perdendo o efeito do ultrassom. Existe uma janela terapêutica. E se eu faço 15 minutos na parte mais proximal do meu quadríceps, desculpa, eu vou fazer os 15 minutos e eu fiz 7 minutos na parte mais proximal do meu quadríceps, e depois eu vou fazer mais 7 minutos na parte mais distal, durante esses 7 minutos, eu vou perder o efeito que eu tive no início da primeira aplicação, tá? Então eu apliquei 7 minutos aqui em cima, aí eu vou fazer mais 7 minutos aqui embaixo. Quando eu terminar aqui embaixo, aquele efeito de aumento da extensibilidade do tecido que eu queria para poder depois alongar esse músculo, eu já perdi aqui em cima, porque esses efeitos duram 3 minutos, tá? Então eu não posso, onde eu quero chegar, eu não farei o ultrassom numa área tão grande. Então 2 ressalvas, 2 detalhes: se a área a ser tratada é muito grande, o ultrassom também não serve. Se o local a ser tratado for muito profundo, também não serve. Tá? Vou optar pelo quê? Pelo ondas curtas, lembra? Coloca as placas ali posicionando a placa direitinho, eu vou conseguir um efeito térmico bem importante nessa região aqui. Quais são os limitantes? Voltando para de cima, né, que eu já ia pular. Dosagem terapêutica. A dosagem terapêutica é aquilo que eu quero que chegue no tecido alvo, no tecido que eu quero tratar. Menos do que 0,3 é considerado uma dosagem baixa.
Pensar num processo inflamatório, a fase aguda está diminuindo, mas ainda tem um pouquinho de sinal de fase aguda ali, vamos usar uma dosagem baixinha para não promover calor, abaixo de 0,3. Dosagem moderada, de 0,3 a 0,5. Essa dosagem é essa aqui, tá, pessoal? Vamos voltar lá. É essa que eu quero que chegue no tecido-alvo, tá bom? Então, de novo, vamos pensar no músculo. O músculo perde 50%, perde a metade, para cada 1 centímetro. Vamos imaginar aqui de novo um músculo que tenha 2 centímetros e eu quero que chegue 0,3 aqui embaixo. O que eu falei para vocês? Volta dobrando, volta sempre dobrando. Então, 0,3, eu tenho 1 centímetro de músculo, eu dobro 0,3 para 0,6. Mas eu tenho mais 1 centímetro de músculo, o cabeçote está aqui em cima. Eu volto dobrando, 0,6, 1,2. 1,2. Então, quanto que tem que sair do cabeçote? 1,2. É claro que para isso, gente, vocês têm que pegar a pele da pessoa para ter uma noção da espessura da pele. Mas vejam bem, quando você pega a pele de uma pessoa, você está pegando uma dobra, o dobro. Uma dobra cutânea, é o dobro. Aquela espessura que você pegou, na verdade, a pele, na hora que eu abro, né, ela é a metade. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que me ajude a mostrar para vocês. Vamos usar isso aqui, né? Isso aqui assim, ó. Tá aqui, ó. Quando eu pego a pele da pessoa, eu estou dobrando. É uma dobra. Quando a pele está na posição normal, ela é a metade daquilo ali. Então, é muito difícil, né? A gente pegar uma pessoa que tenha lá 10 centímetros de tecido adiposo de profundidade. Porque para ter 10 centímetros, quando eu pegar a dobra, ela vai ter 20 centímetros de espessura. É muita coisa, né? Mas a maioria quando você pega a pele aqui do seu braço e faz uma dobra, você vê que ela tem aqui meio centímetro. Então, na verdade, é 0,25 a espessura mínima, não vai atrapalhar muito a aplicação. O que vocês não podem esquecer é essa ideia de ir voltando de forma a se chegar ao valor que tem que sair da cabeça do cabeçote. Estávamos aqui, tá? Muito bem. Então vocês vão calcular sempre esses valores, 0,3, 0,5. Trabalha sempre com 0,5 para ter um efeito melhor, para garantir um efeito durante a aplicação do ultrassom. Quais são os limitantes? O que eu falei, a área, a superfície e a profundidade do tecido-alvo. O tecido-alvo é sempre a estrutura que eu quero tratar. Se é um músculo, se é um tendão, se é uma bursa, se é uma estrutura óssea. Trauma músculo-esquelético, pós 24 horas, e aí eu começo com o ultrassom no modo pulsátil, que é aquele que só gera efeitos mecânicos e não gera efeito térmico. Posso usar em contusões, distensões, luxações, fraturas, tudo isso daí, mas nessa fase, entre uma fase de transição da fase aguda para uma fase crônica, para diminuir a inflamação, diminuir a dor, para facilitar a cicatrização, para aumentar o processo de consolidação de fratura, por meio do efeito piezoelétrico que eu falei para vocês, que vai levar ao aumento da atividade osteoblástica, mas também pela vasodilatação, para promover um fluxo maior de nutrientes para aquela região. E essa é a estrutura, o exemplo que eu falei para vocês, ó, é uma imobilização gessada, onde foi feito um corte, uma janela no gesso e acoplou-se um cabeçote nesse local, exatamente para facilitar, para promover, para acelerar o processo de consolidação óssea. Outras indicações: artrose, artrite, de novo, evitando bastante a fase aguda, evitar paciente com condropatia patelar, mas posso fazer pacientes com bursite, tendinite, capsulite, principalmente se for em processos inflamatórios crônicos. Em anomalias da pele, eu vou favorecer a cicatrização, posso aumentar a elasticidade do tecido, então manipular essa cicatrização para evitar uma aderência cicatricial.
A massagem transversa é um exemplo, né? Quando você faz, você vai perceber que o tecido tem um deslocamento maior no sentido, numa determinada direção, e a massagem transversa é exatamente manipular, massagear esse tecido no sentido onde ele tem menor mobilidade, exatamente para ganhar essa mobilidade. Um outro exemplo bem interessante da aplicação do ultrassom é essa contratura de Dupuytren, que é uma doença fibroproliferativa da fáscia palmar ou plantar, pode dar na plantar também, caracterizada pela degeneração de fibras elásticas e espessamento e hialinização do feixe de fibras colágeno da fáscia palmar ou da fáscia plantar, com formação de nódulos. Eu tenho aqui, por exemplo, um nódulo aqui, e olha o padrão flexor, não é um distúrbio neuromuscular, não é de origem neural, ela é tecidual, o problema. O dedo está contraturado, o tendão flexor desses dois dedos está contraturado, fibrosado, mantendo esse dedo nessa posição o tempo todo. Nessa imagem preto e branco, talvez vocês consigam ver aqui o espessamento do tendão sobre a palma da mão do indivíduo, levando a essa flexão do dedo. É uma fibrose, gente, uma fibrose muito importante, que faz o dedo do indivíduo flexionar, o tendão fica bem espesso e você não consegue estender esse tendão. Muitas vezes tem que operar, mas vamos tentar o tratamento fisioterapêutico primeiro. Então o ultrassom é uma excelente opção para fazer pré-cinesioterapia para ir ganhando o alongamento desse dedo. Então, o início do tratamento após as 24 horas da lesão, aí apenas ultrassom pulsátil, porque eu não quero gerar efeito térmico, avaliar indicações e contraindicações para cada indivíduo, informar sempre o paciente o que você vai fazer. Semana, eu vou fazer um ultrassom aqui no senhor, pode usar de termos não técnicos, né? Dizer, olha, para amolecer um pouquinho o tecido, depois a gente vai trabalhar bastante esse alongamento, por exemplo. Localizar a lesão, posicionar o paciente, limpar a área, de preferência com álcool, né? Tricotomia, não é necessário raspar os pelos. Definir os parâmetros de acordo com a profundidade do tecido que você quer tratar. Aplica o gel sobre o local e aí vai para o ultrassom, acopla o ultrassom, liga o aparelho e começa a fazer o ultrassom. Durante o tratamento, sempre questionar o paciente quanto às sensações, reajustar os parâmetros se necessário, acrescentar gel se necessário. Sempre tem que ir acrescentando o gel vai subindo, vai penetrando na pele e vai diminuindo a quantidade e não perder o efeito do ultrassom, porque vai começar a ter ar entre o cabeçote e o local a ser tratado e o ar não é um bom condutor da onda sonora. Finalizando, desligar. Primeiro abaixar a dosagem. Todos os aparelhos de eletroterapia, antes de desligar, eu abaixo a dosagem. Abaixa a dosagem, desliga o aparelho. Limpar o paciente, que está sempre cheio de gel, né? Ou entrega ali o papel toalha para ele se limpar, não tem nenhum problema você limpar o local, porque até muitas vezes você vai continuar tratando. Questionar o paciente quanto às sensações e dar continuidade à sua sessão de fisioterapia. Tá? Alguns estudos, algumas características aí que quando eu quero promover uma consolidação óssea, acelerar o processo de consolidação óssea, os trabalhos musculares e o ultrassom, eles têm um efeito somatório, aumentando em muito, aí uns 30% o tempo necessário, no caso diminuindo o tempo para para levar uma boa consolidação óssea. Alongamento mais o ultrassom, 20% mais eficiente, na verdade o primeiro ultrassom depois do alongamento. A janela terapêutica que eu falei para vocês, então não adianta eu pensar, vou fazer o ultrassom para depois trabalhar o alongamento daquele tecido que está com uma aderência, um pós-operatório de longa data, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não adianta nada eu fazer o ultrassom e, ficar enrolando, fazendo umas outras coisas que não tem nada a ver. Passam aí 3 minutos, passam-se mais de 3 minutos, e aí eu vou agora alongar, achando que aquele ultrassom vai me ajudar nesse alongamento. Não vai. Eu preciso começar a terapia, a cinesioterapia, num prazo menor que 3 minutos após a aplicação do ultrassom.
um estudo que verificou o pré-aquecimento e o pré-resfriamento, então, por exemplo, fazer ondas curtas, infravermelho, compressa de água quente antes de fazer o ultrassom ou fazer quimioterapia, não teve resultados significativos, não teve aumento, não teve maior efetividade. E o fluxo sanguíneo aumentado, o fluxo e não a extensibilidade dos tecidos, o fluxo pode se manter aumentado até por 1 hora após a aplicação do ultrassom. Bom, temos aqui muitos casos, tá? Que a gente eu vou resolver esse primeiro junto com vocês, embora a gente não tenha uma lousa aqui, mas dá pra gente resolver, vai ser tranquilo. E os outros casos vocês resolverão, eu vou colocar os outros casos no fórum, para vocês resolverem. Então o caso é esse aqui, uma bursite subacromial, a área a ser tratada 15 centímetros quadrados, que vai dar uma área de 3 por 5 centímetros, 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados, que é basicamente essa área aqui do deltoide. A espessura do deltoide desse indivíduo, eu imaginei que ele tem uns 2 centímetros de profundidade de músculo, é bastante, um belo deltoide, né? 2 centímetros. E a densidade do tecido alvo, ou seja, o que eu quero é que chegue na bursa, eu quero que chegue 0,5 watts por centímetro quadrado, porque, como eu falei para vocês, essa é a dosagem terapêutica, de 0,3 a 0,5. O cabeçote, a área do cabeçote tem 4 centímetros quadrados. Então, primeiro, vamos calcular o tempo de tratamento para um ultrassom de 1 watt. O tempo, como que eu expliquei para vocês o tempo? Para cada área a ser tratada, não é a profundidade, é a superfície, eu conto 3 minutos para uma área de cabeçote e mais 1 minuto para cada outra área de cabeçote. Quantas áreas de cabeçote cabem dentro de 15 centímetros? 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, eu vou colocar 4 áreas de cabeçote. 4 vezes 4, 16, eu tenho 15 centímetros de área. Tá bom, chegou próximo. Então é como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É a superfície que eu quero tratar. Superfície. O que a gente já viu? A primeira área conta 3 minutos. Depois mais 1 minuto para cada mais uma área de cabeçote. 3, com mais 1 minuto, 4, com mais 1 minuto, 5, com mais 1 minuto, 6. 6 minutos de aplicação do ultrassom. Resposta, tempo de tratamento, 6 minutos. Se o meu ultrassom de 3 MHz usa o mesmo cabeçote, ou às vezes usa cabeçotes diferentes, mas eles têm a mesma área, o tempo também será de 6. Então, resposta aqui 6 e aqui 6 minutos de aplicação. Agora vamos na intensidade do aparelho, tá bom? Vamos usar a nossa tabelinha do D-meio. Qual a espessura do músculo? 2 centímetros. Quanto que eu quero que chegue aqui? Meio centímetro. Eu vou falar aqui primeiro e volto na tabela. A gente já viu, está lá na tabela do D-meio, que para cada 1 centímetro de músculo, isso aqui, eu perco metade da dose. O caso está me dizendo que são 2 centímetros de espessura de músculo. E o que eu quero que chegue na bursa aqui embaixo é 0,5 watts. Muito bem, 0,5, o que eu falei para vocês fazerem? Voltarem dobrando. 0,5, eu volto aqui 1 centímetro de músculo, pulou para 1 watt por centímetro quadrado, eu subo aqui, pulo para 2 watts por centímetro quadrado. Então eu boto 2 watts no aparelho, 2 watts, percorreu 1 centímetro de músculo, perdeu metade, virou 1 watt por centímetro quadrado. Esse 1 watt por centímetro quadrado percorreu mais 1 centímetro de músculo, perdeu a metade. 1 watt virou 0,5 watts por centímetro quadrado. Pronto, chegou na dosagem que eu queria. Tá bom? Então aqui, ó, vai dar, quanto que eu falei? 2 watts por centímetro quadrado no ultrassom de 1 MHz. Por que no de 3 será diferente? Vou mostrar na tabelinha do D-meio. A gente tem que ir lá na tabelinha do D-meio. Que é essa aqui, ó. Profundidade do D-meio. No ultrassom de 1 MHz, que é o que a gente já calculou, a gente arredondou esse valor para 10 milímetros, porque
correspondem a 1 centímetro. Por isso que eu calculei 1 centímetro, outro 1 centímetro de músculo. Mas no ultrassom de 3 MHz, a cada 3 milímetros de espessura de músculo, eu vou perder metade da dosagem. Então, aqui eu queria muito uma lousa. Aqui é o seguinte, deixa eu desenhar um negócio aqui no PowerPoint, pessoal. Pera aí, vai facilitar aqui pra gente, tá? Ih, eu vou uma coisa aqui. Peraí. Aqui. Deixa eu incluir um slide. E se eu desenhar aqui, eu acho que vai ser melhor. Só um minutinho. Normalmente eu faço isso na lousa, né? Calma, calma. Muito bem. Aguenta aí, pessoal. Aproveita, manda um WhatsApp para alguém. Falar que você não aguenta mais o professor chatão. Bom, então solta aqui, ó. E o tecido-alvo que eu quero tratar está aqui embaixo.
Muito bem, acho que vai ajudar. Tá aqui, olha só. Então vamos voltar primeiro no caso para vocês lembrarem que o tempo foi o mesmo, porque a área era a mesma, mas a intensidade será diferente, porque para cada intensidade aqui, para cada modelo de ultrassom, o de 1 MHz, o de 3 MHz, para cada um deles, a espessura de tecido que se perde metade da dose é diferente entre eles. Então a gente calculou para o de 1 MHz, que deu lá 2 watts por centímetro quadrado, porque no de 1 MHz, cada 1 centímetro de músculo perde metade. Então se eu coloquei 2, e no caso está escrito que tem 2 centímetros de músculo, eu botei 2 watts, no primeiro centímetro de músculo perdeu a metade, virou 1 watt, mais 1 centímetro de músculo perdeu mais uma metade, virou meio watt, 0,5 watts por centímetro quadrado, que é a dosagem que eu quero que chegue no tecido-alvo, na bursa que está inflamada e que está abaixo dessa musculatura. E o de 3 MHz, a gente viu na tabelinha que ele perde metade da dose a cada 0,3 centímetros, ou seja, a cada 3 milímetros. E aí, o que a gente tem